Última flor do laço, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Ouro nativo, que na ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o trom e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo teu viço agreste e o teu aroma, das virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e que em Camões chorou, no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Com esta poesia de Olavo Bilac, um poeta parnasiano, nós iniciamos o nosso vídeo de hoje. Olá, bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe aqui o seu like, o seu comentário. É importante a sua participação, né? Sempre nós temos um retorno, isso é muito relevante. Bem, nosso vídeo de hoje, nós dando continuidade uma série de vídeos sobre entrevistas, né, bate-papo. Nós já temos um aqui no canal que você pode acessar, pode ver, que nós falamos sobre história do movimento pentecostal, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que, particularmente para mim, né, depois de teologia, é um dos assuntos que eu mais gosto, que é a língua portuguesa. Nós iniciamos o nosso vídeo de hoje com esse poema de Olavo Bilac, um poeta parnasiano, né, que homenageou a nossa língua portuguesa, chamando de A Última Flor do Laço. Então é um dos poemas muito belos que homenageia, podemos dizer assim, a nossa língua portuguesa. Nós estamos aqui com o irmão Ézio, né? O irmão Ézio, nós o convidamos para que estivesse aqui conosco, para nós então termos uma conversa sobre este assunto, a língua portuguesa. O irmão Ézio, ele tem formação em letras, né, em língua portuguesa, pela Universidade Católica de Brasília, e ele também atua, né, como revisor de texto da revista acadêmica Periagoge, é uma revista de produção acadêmica que ele atua como um dos revisores de texto. Então, inicialmente, queremos cumprimentar o irmão Ézio e dizer que ele é bem-vindo, né, ao nosso canal. Nós vamos ter, então, essa conversa, esse diálogo sobre este assunto tão relevante. Então, inicialmente, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Primeiramente, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de a gente poder conversar sobre a linguagem, a comunicação, especialmente no contexto do cristianismo, da igreja evangélica no Brasil, e dizer que é muito relevante esse tipo de conteúdo devido à importância da comunicação, da linguagem, e que tudo o que a gente faz passa pela linguagem. Então, é muito pertinente esse tema. E foi muito bom da parte do senhor essa iniciativa. Muito obrigado. Então, irmãos, o nosso objetivo, né, nesse conversa, nesse diálogo, é abrirmos, então, a discussão sobre a nossa língua portuguesa, né, sempre relacionando com as questões da igreja, porque, de uma certa forma, os pregadores, professores de escola dominical, enfim, nós somos usuários da língua portuguesa, né? Tem pessoas que acham que esse assunto de língua portuguesa é só para pessoas acadêmicas, professores de português. Não, nós somos usuários da língua. E, enquanto usuários da língua, nós precisamos, então, discutir este assunto. Então, vamos... o irmão trabalha também como revisor de texto, não é isso? Da revista para... Periagoge. Né? É uma revista de produção acadêmica na área de quê? Na área de filosofia, teologia e educação. E também estava, inclusive, aberto já para novas submissões de artigo científico, de trabalho acadêmico, né? E a gente trabalha como revisor de texto, né? Bem, nós vamos então aqui, dentro desse tempo, né, que nós temos aqui, trazer algumas discussões sobre questões, né, relevantes para nós. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da linguagem, a linguagem humana, a comunicação, né? A gente não vive sem se comunicar, não é isso? Sim. A gente tem necessidade de se comunicar, a gente usa, né, a língua como um instrumento da nossa comunicação. A gente não se comunica apenas por palavras, mas também por gestos. Em alguns momentos usamos códigos.
enfim, né? A língua é um instrumento particular dessa comunicação, né? Gostaria que o irmão falasse um pouquinho sobre essa questão da língua, da linguagem, como comunicação, signo, essa questão de significante, significado, enfim. A gente sabe que alguns termos são técnicos, né? Mas vamos tentar, né, simplificar o melhor para que nós possamos compreender. Sim, quando se trata de linguagem, como o senhor falou, tudo que a gente faz passa pela linguagem, né? A gente tem, por exemplo, várias formas de comunicação, como o senhor disse, os símbolos, placas de trânsito, a linguagem oral, escrita. Hoje nós tivemos algumas evoluções na língua no que tange ao aspecto das libras, né, a língua brasileira de sinais. Nós temos o braille também como forma de comunicação, onde as pessoas cegas podem se comunicar, conseguir ler, por exemplo. Então, a linguagem, a comunicação, ela faz parte do ser humano, né? Deus se comunicou com o homem se valendo desse aspecto também, né? Quando nós trazemos para o nosso contexto da igreja, nós percebemos que a palavra de Deus veio até nós pelo um processo de comunicação da linguagem escrita, da língua escrita. E isso é muito importante porque o que é a linguagem? Né? Tornar algo comum, a comunicação tornar algo comum a todos que fazem parte A língua, como esse aspecto social, a linguagem, a gente pode perceber que ninguém cria uma linguagem solta. É um aspecto social em que nós precisamos e nos valemos dele para nos comunicar, né? Então, é muito interessante, como o senhor disse, que a gente precisa desse instrumento da comunicação, dessa linguagem, para que nós possamos entender um ao outro, fazer operações, né? Então, se formos falar do processo de comunicação, tem em todos os âmbitos, né? Tem as comunicações mais específicas de cada área, mas tem a linguagem comum a todos, né? Que nós nos valemos, por exemplo, da língua portuguesa, né? Então, a gente utiliza, né, a linguagem como instrumento de comunicação, né? Faz parte da nossa vida, não tem como fugir. Sim. Agora, nós não usamos ela do mesmo formato. Nós usamos a linguagem para nos comunicar, mas não usamos do mesmo formato. Por exemplo, nós temos a linguagem denotativa e conotativa, não é isso? Então, quando a gente diz, por exemplo, a água é dispensável à vida, obviamente você está se referindo à água literalmente. Mas quando você diz assim, você é a água que mata a minha sede, aí você, obviamente, já não está querendo dizer a água literalmente. Então, fala um pouquinho essa questão da denotação e conotação, né? Nós usamos a linguagem denotativa e conotativa. Sim, é um recurso linguístico muito interessante, e isso que faz a linguagem, esse processo da comunicação se tornar uma arte, né? Porque o processo denotativo, de fato, trabalha na questão da linguagem no seu sentido literal. E o processo, esse viés conotativo, já no sentido simbólico, de representação, de não tornar aquela coisa como um fato concreto, né? Como a gente percebe, por exemplo, a gente vai ter muito nesses recursos, até as próprias figuras de linguagem, né? Que a gente vai com certeza falar disso posteriormente. Então, esses recursos linguísticos são muito importantes para que a comunicação se torne mais clara, para explicar alguns termos, para fazer com que as coisas façam um pouco de sentido. Então a gente se vale desses recursos até mesmo para poder facilitar a comunicação, né? Às vezes a linguagem, por exemplo, a língua pode ser um pouco limitada em alguns aspectos, então a gente pega algumas figuras conotativas como representação e passa a explicar de uma forma mais fácil, mais descomplicada. Então esse processo denotativo e conotativo são recursos muito interessantes para a nossa comunicação e a nossa língua. Normalmente a conotação às vezes é muito utilizada no contexto literário, né? Usa muito essa linguagem conotativa, né? Essa questão da comunicação, a gente sabe que existem elementos básicos, né, da comunicação. Todo mundo sabe que existe o emissor, existe a mensagem, o canal, o código, né? Qualquer um problema nesses elementos da comunicação, seja o emissor, a mensagem, o canal e o código, cria dificuldades na comunicação, não é isso? É aquilo que a gente chama também de ruídos da comunicação, né? Basicamente,
o emissor é aquele que fala, né? O receptor é aquele que recebe, aí nós temos o código que é utilizado, a mensagem, o canal. Hoje a gente tem, por exemplo, o celular, nós temos os aplicativos de mensagem, o que expande as formas de comunicação. E baseado em todos esses aspectos de emissor, receptor, primeiro nós precisamos adequar a linguagem para que o receptor possa compreender, né? Não adianta eu utilizar de uma linguagem academicista e o receptor não tem esse repertório cultural, então ele não vai conseguir, vai haver ruídos aí, vai haver dificuldades, barreiras nessa comunicação. Então é muito importante que nesse ato comunicativo a gente se valha desses mecanismos de forma muito, às vezes até imperceptível, mas que estão ali imbuídas nesse processo. Inclusive hoje nós temos os emojis, né? Sim. Você veja como que é a questão da dinâmica, a mudança da sociedade e as formas de se comunicar. Um emoji, por exemplo, diz muita coisa. Esses dias eu vi lá num grupo de WhatsApp, por exemplo, de trabalho acadêmico, uma pessoa colocou um emoji e a pessoa interpretou aquele emoji como desdenho. A pessoa não quis colocar como desdenho. Olha como que um simples emoji hoje pode implicar numa interpretação, né, dentro de um determinado contexto, que pode gerar até um desconforto, né? Sim. Então a gente, à medida que a sociedade vai mudando, veja que lá nos tempos iniciais, a questão da arqueologia, eles se comunicavam através de imagens, né? Nas pedras, enfim. Quer dizer, nós estamos retornando aos nossos aspectos primitivos, só num contexto mais, vamos dizer assim, moderno, evoluído, né? Mais evoluído, né? Então, a questão dos emojis. Você veja um coraçãozinho. Quando a pessoa manda uma mensagem para você que você gostou, você coloca coraçãozinho. Por que o coraçãozinho? Porque, inclusive, nós já estudamos na revista de escola dominical desse trimestre. O coração é um símbolo das emoções. Inclusive, os hebreus utilizavam, quando queriam falar das emoções, no Antigo Testamento, eles usavam o coração, porque eles não tinham a ciência moderna da psicologia. Então, o coraçãozinho passou a ser um símbolo do amor, né? Sim. Inclusive, as pessoas hoje usam o coração quando querem manifestar sentimento, né, um sentimento, enfim. É interessante nessa questão como que a sociedade vai evoluindo. O semáforo também é um meio de comunicação, não é isso? Sim. Quer dizer, você não fala nada, só acende uma luz, está dizendo você vai, você para, enfim, né? Essa questão agora das funções da linguagem, né? Por que a gente usa a linguagem? A linguagem serve para quê? Né? Quais seriam os objetivos, as funções da linguagem? Bom, um outro recurso, né? A gente tem, igual quando o senhor estava falando aí do coração, tudo implica na intencionalidade. Qual a intenção que a gente tem ao pronunciar algo? Qual o objetivo que a gente quer alcançar? Então, as funções de linguagem, hoje, com o advento das redes sociais, das tecnologias digitais, uma das funções que são mais utilizadas é a função apelativa, né? Onde as pessoas vendem curso, pedem votos, onde nós estamos na época dos influenciadores. Então, todo mundo quer influenciar de alguma forma e apela para algo. Então, a função apelativa, as funções de linguagem no geral, tem esse aspecto de desmistificar algumas coisas, de demonstrar certas intenções daquilo que a gente quer comunicar. Então, você quer vender, você utiliza a função apelativa. O senhor falou agora há pouco sobre os emojis, sobre a manifestação dos sentimentos. Nós já temos a função emotiva, né? Onde isso também é muito utilizado no contexto das igrejas, onde os pastores, em alguns momentos das pregações, apelam para algo, para algum tipo de convencimento, para algum tipo de, a gente precisa fazer algo. Então, utiliza-se a função apelativa. A função fática, por exemplo, é aquela onde nós queremos inicialmente estabelecer a comunicação. Quando o Senhor chegou, por exemplo, no início e disse, a paz do Senhor, olá, oi, como vai? Nós utilizamos a função fática, né, que é nesse sentido de estabelecer a comunicação. Então, as funções da linguagem são recursos plausíveis, recursos dinâmicos e recursos muito úteis para o processo da comunicação e da execução da linguagem. Temos também a função poética, né? Eu comecei o vídeo com uma poesia. A linguagem também tem essa função poética, função informativa. Então, interessante, né? A gente vê essa questão das funções, então, da linguagem. Seguindo essas funções é que a mensagem passa a ter um significado para nós. Sim. Então, no contexto que nós estamos vivendo, né, você contextualizou muito bem a questão da pregação, do ensino,
enfim, você está ali, né, ou com uma função emotiva, apelativa, o marketing explora muito isso hoje, né, essa questão também apelativa, enfim, né. Então, tem a função também metalinguística, aquela função que a pessoa usa a língua portuguesa para explicar a língua portuguesa, né? Sim. Então, veja como é amplo, né, essa questão. Sim. Bem, a questão agora gostaríamos que você falasse um pouquinho agora sobre a questão das modalidades da língua. Basicamente, nós temos duas, que é a oral e a escrita. Fala um pouquinho assim das diferenças, né, da oralidade para a escrita, dos desafios, né, que cada uma tem. Bom, certamente quando a gente fala da língua, do aspecto da língua oral, a gente está falando de um aspecto mais espontâneo, onde a gente consegue se comunicar de uma forma em que haja alterações, muitas vezes até imperceptíveis. A gente consegue, na comunicação oral, estabelecer uma tonalidade, a gente consegue estabelecer pausas. Com a oralidade, a gente utiliza outro aspecto da linguagem, que são os gestos, né? O tom de voz, como eu acabei de mencionar. Então, isso torna mais espontâneo. Agora, quando a gente fala do aspecto da comunicação escrita, a gente fala de algo mais técnico, né? Onde, dependendo da plataforma que a gente utiliza, um papel, por exemplo, a gente não pode utilizar o emoji para trazer uma intencionalidade maior. Então, é um processo mais técnico, mais organizado, um processo onde nós precisamos seguir algumas regras, onde nós precisamos ler e reler para perceber se, de fato, o leitor entenderá a nossa intenção por trás daquele texto, né? Dizem até que quando a gente vai escrever algo, se a gente tiver com muita raiva, depois a gente lê que a raiva vai passando, né? Então, até essa mensagem chegar na outra pessoa, o processo da gente escrever, o processo da gente articular bem essas palavras, vai fazendo com que gere mais compreensão daquilo que nós temos intenção de fazer ou de falar, né? Então, a língua falada, o aspecto oral, ele é mais espontâneo, mais prático, nós nos valemos dele muito mais para nos comunicarmos, né? Então a gente percebe que a prática da escrita está até chegando um certo desuso, né? Hoje a gente já tem recursos de áudio, já tem recursos de vídeo nos aplicativos de mensagem, então as pessoas estão escrevendo bem menos. Então a língua falada, oral, é muito mais espontânea. Inclusive na questão da oralidade, você tem uma questão de simultaneidade, né? Você comunica a fala, mas também tem a expressão facial, coisa que na escrita você não tem, né? Sim. Então, num certo sentido, às vezes pode acontecer isso, né? Eu acho que até no âmbito da igreja. Sim. Tem pessoas que falam uma coisa com oral, mas a expressão facial, por exemplo, acho que é muito comum. Meus irmãos, é motivo de muita alegria estar aqui essa noite. Ele falou que é motivo de muita alegria, mas daqui a pouco, irmãos, estou muito triste, estou passando por uma dificuldade. Quer dizer, ele se contradisse. Na realidade, ele falou que era motivo de alegria, mas logo se contradisse. Você pode ver a expressão facial dele, né? Sim. Então, pelo que você falou aí, a questão da escrita ela é mais, vamos dizer assim, num certo sentido, tem mais algumas limitações, você exige mais, não é isso? Sim, sim. É por isso que a pessoa se preocupa quando vai escrever. Você fala assim, fala aí, a pessoa fala espontaneamente. Agora coloca no papel. Aí quando coloca o papel, você gera dificuldade. Você já fica. Por que isso acontece? Bom, isso acontece primeiro. A gente tem esse aspecto da fala mais baseado na linguística descritiva, né? Quando você vai escrever, por exemplo, se você fala exceção, independentemente, a palavra exceção soou da forma correta, mas e quando a gente vai colocar no papel? Então a pessoa já tem a preocupação com a escrita. Será se os termos estão corretos? Um outro aspecto é se eu, em algum momento da minha escrita, eu quero demonstrar a intenção de chateação. O que eu faço? Eu coloco a palavra em caixa alta? Ou eu deixo somente na letra normal, né? Então são vários aspectos que limitam muito e a gente, de uma certa forma, precisa utilizar os sinais gráficos, né? A gente precisa se valer da pontuação, a gente precisa se valer das palavras escritas corretamente, de períodos não muito longos, né? De quando começa um parágrafo e quando termina esse parágrafo, né? E
o fechamento, como é que eu introduzo, como é que eu concluo. Então existem mecanismos. Sintática, questão sintática também. Sintática, morfossintática, do período muito longo, se eu começo com maiúscula, termino quando eu coloco um ponto, quando eu coloco ponto vírgula. Então isso é muito mais limitante do que a língua onomatopeia. Sim. Como é que você vai, por exemplo, né? Toque, toque, toque. Sim. Como é que você vai colocar isso no papel? Então, muito interessante nessa questão das modalidades na língua. No geral, as pessoas se preocupam, né, quando vão colocar no papel. Você veja que aquele ambiente da redação no vestibular é aquele momento que desafiador. Por que a redação tem mais peso normalmente nas provas, né? Sim. Não sei se vocês já refletiram sobre isso. Por quê? Que normalmente nos concursos, no geral, a redação tem um peso maior. Porque, eu não sei se você pode falar sobre isso, que você tem experiência nessa área também como educador, né? Que tem um peso maior. Por que a redação tem um peso maior, né? Bom, primeiro, basicamente todas as provas a maioria delas, pelo menos, de concursos públicos, de vestibulares, o próprio Enem, ou a gente pode falar também de outras modalidades, o ENAD, por exemplo, elas são objetivas. A redação já é uma prova subjetiva, né? Onde eles vão colocar um tema e você vai precisar discorrer sobre o tema. Alguns aspectos são muito relevantes. O seu conhecimento, o seu repertório cultural, seu conhecimento prévio, o seu domínio da língua. Isso é muito interessante. Como você articula as palavras, como você articula as suas ideias, né? O momento de intervenção. Por isso que a maioria das redações são dissertativo-argumentativo. Por quê? Qual é o seu senso crítico? O que é que você tem como intervenção para aquele tema que foi proposto? O seu domínio da língua, como você escreve, né? Isso demonstra muito, fala muito sobre o aluno, sobre a pessoa. Então, tudo isso é muito importante, eles colocam isso basicamente, e como o senhor falou, né, a redação é um divisor de águas das provas, né? Muitas pessoas ficam por causa da redação, existem recursos para a redação, existem pessoas, eu estava inclusive acompanhando um rapaz até ontem, né, corrigindo algumas redações para ele, porque como o senhor disse, né, a gente fala, a gente organiza os pensamentos, mas e para colocar no papel? Né? Então, a expressão do pensamento, o senso crítico, a organização das ideias, o paralelismo, a forma de construir um texto, um sentido, tudo isso conta muito e vale muito. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da escrita, né? Mais adiante aqui no nosso bate-papo a gente vai falar um pouquinho sobre a escrita. Bem, vamos aqui falar um pouquinho sobre a questão da história da língua portuguesa. A língua portuguesa, ela é bela, bonita, ouvimos aí A Última Flor do Lácio, né? O belo poema de Olavo Bilac, mostrando então a beleza da nossa língua portuguesa, que é inclusive um patrimônio cultural que nós temos. Muitas pessoas não valorizam. Interessante, né? Essa questão de você não valorizar a sua língua. A pessoa, claro que isso tem questões sociais, questões econômicas. Normalmente, a língua do país que domina economicamente se impõe também culturalmente. Por isso que é chique falar inglês. Sim. Eu não quero falar pão com carne, eu quero falar hot dog. Ou seja, é mais bonito. Eu não quero chegar no ambiente, me dê um pão com carne aí. Não, me dê um hot dog, enfim. Então parece que é chique, né, falar assim essa... Mas é um patrimônio cultural nosso, a nossa língua portuguesa. Então, é claro que a gente sabe que a história da língua portuguesa isso que é assunto para um período longo, né? Mas vamos sintetizar aí. A nossa língua portuguesa vem do latim, passou por vários períodos. Fala um pouquinho sobre a nossa história da nossa língua portuguesa, uma síntese, né? Sim. Bom, primeiramente a gente precisa entender a língua como patrimônio cultural, como um uso o tempo inteiro, né? Que é muito importante. E a história da língua portuguesa é muito interessante, passou por muitos processos, alguns lentos, demorou algum tempo, mas que a gente precisa entender também que a língua é viva, a gente não chegou no estágio final da língua portuguesa, existirão com certeza muitas variações, muitos pontos, né? E a gente, como o senhor falou, né, vem do latim, então a gente tem que... É uma língua românica que se desenvolveu a partir do latim vulgar, né? Então a língua portuguesa passou também pelo galego-português, do latim ela evoluiu para diversos dialetos, e quando houve essa separação do galego-português, foi quando Portugal se consolidou como reino. E aí, baseado nisso, o Portugal
solidifica essa língua portuguesa como a sua língua oficial, e dentro dessas navegações, a língua portuguesa foi se expandindo e chega no Brasil baseado nessas navegações, nas colonizações, e aí ela passa por algumas transformações ou por algumas adaptações, que nós temos aí a ideia de uma herança muito forte das línguas indígenas, das línguas africanas, né, mesmo da língua europeia, porque depois da promulgação da Lei Áurea, né, a gente teve os escravizados sendo libertos e vindo outros povos, inclusive italianos, para o Brasil. Então nós temos muitas palavras emprestadas de outras línguas, né, dos povos africanos, dos povos indígenas que já estavam aqui no Brasil, e hoje nós temos essa riqueza cultural da língua portuguesa, dentro dos seus vários dialetos, das suas várias formas de expressão, né, que isso a gente pode estudar também até no aspecto da sociolinguística variacionista, né, que é muito importante. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da constituição do léxico, né, da nossa língua portuguesa. Então, muito belo, né, a história da nossa língua portuguesa, conforme ele sintetizou, né, vem do latim, passa por vários períodos. Nós temos aí aquele período português arcaico, português moderno, né? Inclusive que reflete nas nossas traduções das Bíblias, né? Nós temos aí, inclusive nós louvamos a Deus porque quem nos fez ler os profetas e os apóstolos no nosso idioma foi João Ferreira de Almeida. Exato. Nós podemos ouvir os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento de forma que nós entendemos em nosso idioma, graças a João Ferreira de Almeida, né? Nós ainda vamos gravar um vídeo aqui no canal falando sobre João Ferreira de Almeida. E, inclusive, eu fiquei sabendo essa semana que a Sociedade Bíblica no Brasil vai lançar a Almeida Mais, a versão Almeida Mais, né? É uma versão comparativa, muito interessante. Ela vai pegar uma Almeida antiga, pegar algumas palavras e comparar. É muito interessante esse lançamento da Sociedade Bíblica, especialmente para os estudiosos, né? Inclusive, uma das formas também que eu acho interessante nós estudarmos a Bíblia é estudarmos do ponto de vista linguístico, beleza da língua portuguesa. Muitas pessoas só vê o texto teologicamente, mas eu acho que esse é um dos fatores importantes da gente ler a Bíblia em voz alta. Você vê a sonoridade, a beleza da língua portuguesa, né? Sim. Essa questão, um outro ponto também na história da nossa língua portuguesa, a questão do, assim, oficialmente, vamos dizer assim, né, era para a gente falar o tupi. O Marquês de Pombal que baixou um decreto que a gente deveria falar o português. Obviamente a questão é econômica. Sim. Não sei se você pode falar um pouquinho sobre essa questão aí, né? Marquês de Pombal baixou um decreto dizendo, olha, tem que falar a língua portuguesa. Nós fomos massacrados. Vamos dizer, etnicamente, culturalmente. Imagine isso aí, né? Imagine também se a gente não falasse a língua portuguesa. Como seria a história da nossa nação e do nosso povo? Isso tem implicações muito sérias, porque essas imposições, elas têm um aspecto, além de cultural, um aspecto político muito forte, né? Então, como o senhor falou agora há pouco da língua inglesa, nós temos também uma moeda muito forte que é o dólar. Então, o aspecto político, ele conta muito, e a língua como um patrimônio de um determinado reino, como na época, ou de uma determinada sociedade, isso gera um impacto e uma força muito grande, e um certo predomínio. Quando se instaura uma língua em determinado local, você está impondo algumas coisas, e isso politicamente é muito relevante, né? Então, eles não trabalham, essa imposição não foi simplesmente um fato isolado, mas teve uma questão política muito forte de estabelecimentos, até mesmo para negociações, até mesmo para imposições, para vínculos com um colonizador, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, imagine a dificuldade que os portugueses não teriam de chegar ao Brasil, de fazer negociações. Eles já haviam sofrido com isso no ponto de estabelecimento de contato com os indígenas. Ninguém entendia nada. Aí se fala por gestos. Tenta-se estabelecer uma comunicação de uma forma muito diversificada, não homogênea. Então, isso conta muito, né, nesse aspecto. E só tomando um gancho aqui, se eu posso, daquilo que o senhor falou, e a gente fazendo uma aplicação também para a igreja, sobre o João Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida evangelizou o Brasil inteiro sentado numa cadeira traduzindo a escritura, não é? Então a gente pode perceber que o poder que tem e o aspecto espiritual da língua portuguesa. Então, às vezes, o fazer missões não está associado somente ao ir às ruas de forma pessoal,
né, essa abordagem pessoal, mas sentado ele conseguiu evangelizar toda uma nação. E assim, hoje nós temos as pessoas que alcançam também outras por meio das Libras, né, da língua brasileira de sinais, e cumprindo aquilo que Jesus disse, né, de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Isso inclui os surdos, inclui as pessoas com deficiência, né, algo que é muito importante. Nessa questão da história da nossa língua portuguesa, né, nós tivemos a formação do nosso léxico. Uma área de estudo da língua portuguesa chamada lexicografia, né? Uhum. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Você, inclusive, em determinado momento, você falou, né, que nós temos várias palavras que vêm de outros idiomas. Quer dizer, durante esse processo de formação da nossa língua portuguesa, várias palavras foram se juntando e formando o que nós chamamos de léxico, né, do português. Fala um pouquinho sobre essa questão do nosso léxico, a lexicografia. Bom, o léxico é o conjunto de palavras, né, que nós temos, que nós nos valemos dela e delas nós criamos frases, sentenças, e o nosso léxico, ele se constituiu de uma forma muito diversa, né? Como nós somos um povo muito heterogêneo, nós tivemos aí muitos povos residindo no nosso país, os portugueses, os indígenas, são povos nativos, os africanos, né, que a gente não tem como dissociar a história do nosso país do período da escravidão, né? Então, a gente percebe que essa constituição do léxico brasileiro, e aí tem aquela velha discussão, né? Nós falamos português ou nós falamos brasileiro, né? Dada a diversidade da nossa língua, muitos aspectos da nossa língua. Então, esse léxico, ele é constituído de palavras europeias, de palavras africanas, de palavras indígenas. Então, é muito rico. A gente tem palavras, por exemplo, medicinais que são italianas. Nós temos palavras das nossas comidas, né, de algumas delas, pelo menos, que são de origem africana. E hoje a gente tem também, baseado na constituição do nosso léxico, óbvio que alguns geram até preconceito, mas do estrangeirismo. O estrangeirismo está muito presente na nossa língua, né? Muitas pessoas estão falando outros idiomas e aí a gente acaba se adaptando, como o hot dog, por exemplo. Poucas pessoas falam cachorro quente, né? E a gente tem outras palavras também, o crush, por exemplo, que hoje em dia está muito em voga, né? Aí termos também baseado, né, nessa dimensão das tecnologias digitais, no advento das redes sociais, a gente tem também palavras muito voltadas para o digital, né, como internet, Google, Meet, Zoom, né, que são palavras que, poxa, são estrangeiras, mas são também muito técnicas da área da comunicação, da internet, dessa evolução digital que a gente está tendo, né? Então, o nosso léxico é muito rico, né? Muitas palavras. Inclusive, talvez algumas palavras que a gente nem atenda. O cuscuz, por exemplo, de origem africana. Né? Imagine quantas palavras de origem africana nós temos, né? Farofa, cachumba, cuscuz, cachaça, vatapá, açúcar, maribondo, né? Inclusive, quando o senhor mesmo... a gente já teve algumas aulas com o senhor, quando o senhor vai explicar alguns termos como antropologia, teologia, o senhor já inicia dizendo, olha, essa é uma palavra grega, o theo significa Deus, o logia estudou tratado, então é uma palavra também de origem grega, né? Nós temos palavras árabes, abajur, diversas, apartamento, ateliê, buquê de flores, né? Olha aí, né? Temos também espanhóis, italianos, o macarrão, mortadela. Várias. Ingleses, né? Nós temos aí o futebol, da nossa língua inglesa. Então veja, é um campo muito rico, é muito interessante, né? Quem lida com a comunicação, o professor de escola dominical, o pregador, obviamente que você não vai dar aula naquele momento, mas você saber estabelecer uma relação, de onde vem essa palavra, como que ganha sentido. Uma das coisas que eu tenho observado é isso, né? Quando você vai explicar a origem, o léxico, você vê como que as coisas ganham sentido, né? Então, a questão do nosso léxico, né? Claro que aí já entra um outro, nós não vamos entrar, mas também já entra, obviamente, para a formação desse léxico passou por um processo. Né? As palavras vão se juntando a outras, aí tem a chamada transformação das palavras, né? Metaplasmos. Bem, eu gostaria que você falasse um pouquinho agora sobre a questão da importância, então, da gente estudar sobre a língua portuguesa, né? Eu sei que muitos irmãos que estão nos acompanhando são professores de escola dominical, pregam, enfim.
Ou, às vezes, até secretário da igreja, vai redigir uma ata, por exemplo, né? E, às vezes, você precisa de clareza. Eu falei aqui esses dias, né, nós tivemos tem uma entrevista aqui sobre história, que quem vai redigir uma ata, ele está escrevendo a história. Aquela ata vai ser consultada daí a muito tempo. Você diz assim, na ata, e o irmão Pedro disse isso. Mas espera aí, que Pedro? Na época tinha 4, 5 Pedro. Aí você não foi preciso, você não está... Então, é importante, queria que você falasse um pouquinho da importância do estudo da língua portuguesa para os irmãos que, né, trabalham no contexto da igreja, de que área for da igreja. Bom, primeiro a gente precisa entender que uma das maiores forças que nós utilizamos no contexto da igreja é a comunicação, a língua. Isso não significa que eu precise ter um grande repertório, que eu precise usar palavras técnicas, academicistas, rebuscadas. Não. A linguagem simples, ela pode ser formal sendo simples, né? E é aquela coisa que a gente precisa entender. Jesus se valeu muito da sua língua para poder pregar, para poder ensinar. Então, um pastor, ele está usando a comunicação o tempo todo, né? Ele está pregando. É aquela coisa, né, que a gente sempre costuma dizer, você pode falar o que você quiser, desde que saiba como falar. Então, perceba que o senhor deu um exemplo agorinha sobre é motivo de muita alegria e a expressão facial não está condizente com aquela alegria que as pronúncias se revelaram, né? Então, a comunicação, o estudo da língua portuguesa é muito interessante para, primeiro, a pronúncia correta das palavras, né? A aplicação da palavra corretamente dentro do seu contexto, né? Então, isso vale muito. O pastor Antônio Gilberto até tem uma frase muito pertinente, que ele fala que a boa comunicação não salva o pecador, mas salva a reputação do pregador, né? Então, é necessário se comunicar bem, né? Um pastor, desde uma reunião que ele faz, até uma pregação, até um aconselhamento pastoral, a forma com que ele se vale da comunicação, as atitudes que ele utiliza, porque a gente precisa entender que o aspecto da comunicação não está restringido somente à fala, mas a todo um contexto, a todo um comportamento, a uma vestimenta, tudo isso conta na comunicação. Então, desde o secretário que vai redigir uma ata, ele precisa ser específico, claro, preciso, objetivo, né? Existem várias menos prolixo, então a pessoa não pode simplesmente dizer, eu vou escrever aqui uma ata, eu vou fazer um relatório, por exemplo, nas reuniões de obreiros, né? A gente tem o método de preleção, acabou o método de preleção de explicação, perceba que a comunicação já varia, que agora a gente vai para as reuniões, né? Onde cada um vai ter, em algumas reuniões, cada um vai ter o seu momento de falar, né? De alguns aconselhamentos, sugestões, apontamentos. Então, tudo isso é adequando a linguagem ao momento formal que é exigido. Então, isso é muito importante para o contexto da igreja no geral. E aí entra um outro elemento também, a questão da interpretação, né, de texto. Muitos problemas que tem nas igrejas, problema de interpretação, na questão de hermenêutica, que a hermenêutica envolve também a questão da língua, não é isso? Então, é um ponto também a considerar. Bem, falemos agora sobre essa questão das figuras de linguagem. Muitos problemas na área de interpretação, né, da hermenêutica, às vezes de más interpretações, estão relacionadas ao fato de que a pessoa não considera as figuras de linguagem. Ou seja, como a gente falou agora há pouco, a língua tem várias formas de se expressar. E Deus também utilizou isso na sua palavra. Sim, Deus utilizou isso, quer dizer, você falou no início da sua fala que Deus se revelou para nós numa linguagem. Está na Bíblia. Mas a linguagem, num certo sentido, ela é humana. Ela é humana. Então, ela existe várias modalidades de falar. Deus falou, mas não falou de um modo só. Ele usou vários recursos para falar. Não é isso? Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão das figuras de linguagem. Qual é o objetivo das figuras de linguagem? Quais são as principais? De que forma, né, o líder cristão, o professor de escola dominical, o pregador, pode lidar com essa questão das figuras de linguagem? Bom, as figuras de linguagem, assim como as funções de linguagem, né, são um recurso, até mesmo de estilo, que a gente tem para a gente poder se comunicar melhor, né? E como o senhor disse, a Bíblia está farta de figuras de linguagem. Obviamente que as pessoas que não têm conhecimento sobre as figuras de linguagem leem, né, e não percebem ali alguns fatores. Quando Jesus fala, por exemplo, isto é o meu corpo, que é partido entre vós. Bom, o corpo dele foi partido ali de forma literal, né? Quando João fala, olha,
Jesus fez tantas coisas que não cabem, que se todos os livros do mundo fossem escritos não caberiam. Será, se foram tantas obras assim, ou ele está se valendo de um recurso de figuras de linguagem como a hipérbole, né? Aí nós temos também recursos de linguagem quando diz que nós partiremos para estar com o Senhor, né? Em outras palavras, nós morreremos, né? Então, são recursos estilísticos, são recursos que a gente pode aplicar no nosso dia a dia para poder trazer um aspecto muitas vezes mais suave. Quando você disse partiremos, como é que é? Partiremos para estar com o Senhor. Imagina se uma pessoa for dar um aviso de morte, né? Irmãos, quero avisar que irmão fulano bateu as botas. Como é que a família vai se sentir com esse aviso, né? Irmão, quero avisar que irmão fulano, né, bateu as botas. Não, você vai dizer o quê? Você vai suavizar. Irmão fulano partiu para estar com o Senhor, foi promovido à glória. Sim. Olha como que a figura de linguagem, a gente acha que é uma questão assim teórica, mas na prática você ameniza, verdade? Tudo tem sentido, né? A gente o estudo semântico, né? Que é o estudo do significado, do sentido das palavras. Então tem que fazer sentido. A gente tem que ter a língua portuguesa, ela tem essas facetas que fazem a gente utilizar esses recursos e tornando a comunicação mais suave, mais leve, mais técnica em alguns momentos, né? Então, a adequação linguística é muito importante, né? A adequação da comunicação é muito importante para a situação. Nós temos uma figura de linguagem lá no Antigo Testamento, 1 Samuel 24, que é cobrindo os pés. Cobrir os pés lá em 1 Samuel 24, 3 é defecar. Ou seja, a Bíblia, para suavizar, né, dizer que uma personagem bíblica estava defecando, descobrir os pés, porque ele agachava e a túnica cobria os seus pés. Então é impossível você negar as figuras de linguagem, né, no texto bíblico e na comunicação. Obviamente que este assunto é muito vasto, muito longo, inclusive nós temos um livro sobre este assunto, né, que eu escrevi sobre português, e a gente aborda lá no livro sobre essa questão. Então, as figuras de linguagem, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão vícios de linguagem, né? De uma certa forma, todos nós temos os nossos vícios de linguagem, no geral, né? É impossível, numa linguagem informal, você utiliza os seus vícios de linguagem, todos nós temos, talvez em maior ou menor, no ambiente formal a gente fica mais à vontade. Mas fala um pouquinho aí, o que é vícios de linguagem, quais as implicações que os vícios de linguagem, ou pode até falar sobre alguns principais vícios de linguagem, o cuidado que se deve ter o comunicador cristão, né? O vício de linguagem, ele pode ser também entendido em linhas gerais como, se diria assim, uma deficiência na comunicação, né? Mas não no seu sentido estrito, de forma alguma. Até porque é um recurso e até porque são vícios que a gente tem, que a gente carrega, o né, por exemplo, né? O né, por exemplo, né? O então, no contexto da igreja, a gente tem a cada palavra, a cada frase, o aleluia, glória a Deus, o louvado seja Deus. Isso pode ter algumas implicações, até mesmo no nervosismo, na ausência de experiência em estar em um determinado público. Falta de domínio do conteúdo. Pode gerar isso também. São recursos, muitas vezes, até de fuga. Então, a pessoa, quando se vale de alguns vícios de linguagem, às vezes é para poder mecanizar melhor, pensar melhor, estabelecer alguma ideia para poder transmitir para o público. Então, assim, existe, igual eu falei no início, que não é necessariamente como uma deficiência no seu sentido estrito, mas é muitas vezes até utilizado como um recurso. Então, tudo na língua portuguesa tem a sua intenção, né, na comunicação, mas os vícios de linguagem são perigosos, porque eles cansam o público, porque o público percebe um certo nervosismo, o público se angustia em ouvir muito aquilo ali, ouvir muito o né, o então, o louvado seja Deus, o aleluia, entendeu? De forma muito... Entendeu? Amém? Então, é um vício que cansa o público, torna o objetivo daquela comunicação um pouco falho. Então, perigoso. Imagine uma classe escola dominical de adolescentes, o professor sempre o né. Os adolescentes podem contar e né, ficar comparando. Olha, na aula passada ele falou 15 né, hoje ele falou menos, você contou quantos? Ou seja, o conteúdo fica em segundo plano. Exato. Eles atentam mais para os vícios de linguagem. Você falou dos vícios de linguagem aí, especialmente na questão
da comunicação oral, mas tem também os vícios na comunicação escrita, seria a cacografia, por exemplo, né? Por exemplo, eu vi uma vez pedi uma nota para uma pessoa, fiscal, eu falei, põe o nome da Assembleia de Deus, aí ele vê a nota com Sembreia com C-N, Sembreia de Deus. Ali foi uma cacografia, escreveu de forma. Então pode acontecer às vezes também na própria escrita, né? Majestoso com G, chuchu com X, né? Todos nós temos, no momento que você vai escrever uma palavra, você fica assim agora, com X ou com CH, acontece, né? Então, e aí tem também a cacofonia. Sim. Inclusive o João Ferreira de Almeida, quando corrigiu a Bíblia, porque tem muita cacofonia, né? Por cada. Quanto você pagou por cada? Por cada. A boca dela, o cadela. Amo ela. Amo ela. São né? vários. Né? Meu coração por tigela. Tigela. Por tigela. Maria nunca ganha. Olha o final aí. Perigoso. Já tá bem. Maria nunca ganha. Então, assim, o líder cristão, o comunicador, tem que ter cuidado com isso, né? Tem que ter, inclusive, se valer da leitura, de boas leituras, para poder se comunicar melhor, né? A gente tem, por exemplo, o nosso manual de regra, fé e prática, né? Que a gente tem as escrituras. E as escrituras é um vasto campo do saber, até porque a gente tem vários estilos, são vários autores, são várias intenções. A gente não vai ler o livro de Cantares igual ler Gênesis, por exemplo. A gente não vai ler Apocalipse igual ler Atos dos Apóstolos, né? Porque os gêneros são diferentes, embora estejam em um único livro, que seja a Bíblia. Então, é prático. Aqui tem também a questão dos pleonasmos, né? Pleonasmo. Sonhar um sonho, subir para cima, descer para baixo. São vários, né? Anãozinho. Existe anãozão? Tem muito disso mesmo. Anãozinho, né? É muito interessante. As pessoas hoje usam muito assim. Você falou uma hemorragia de sangue, né? Tem hemorragia de outra coisa? Irmãos, vou fazer o novo lançamento. Se lança uma coisa velha, né? Louvar este hino. Irmão, quero louvar este hino. Então deixou de louvar a Deus e vai louvar o hino. Inclusive, parece que nas versões antigas da Bíblia tinha aquele trecho, né? Lázaro, sai para fora, né? Parece que até foi substituído por vem para fora, né? Porque ele vai sair para dentro. Exatamente. Né? Esse texto tem várias discussões. Alguns acham que eles poderiam estar numa parte mais interior do túmulo, tem questões da língua portuguesa, enfim, né? Isso. Mas, no geral, soa para os nossos ouvidos, enquanto usuários da língua portuguesa, um pouco, né? A questão do membro. Não existe membra de igreja. Todos são membros. Uma coisa simples, quando vai se preencher cadastro, é nacionalidade. Quando você coloca lá, irmão, sou nacionalidade brasileira, a gente coloca nacionalidade brasileira. Mesmo sendo homem, irmão, não, eu sou brasileiro, eu sou homem. Não, mesmo sendo homem, a sua nacionalidade é brasileira, por causa da palavra nacionalidade. Agora, você é um brasileiro, mas se colocou a palavra nacionalidade, então deve ser brasileira. Então vai, né? Interessante, muito, muito, muito ampla essa questão aí, né, do pleonasmo. E aí, para a gente fechar essa parte aqui também, no caso da Bíblia, tem a questão dos hebraísmos, né? Os hebraísmos na Bíblia, né? Abriu a boca e disse, formosa vista. São expressões típicas, né? Sim, inclusive tem alguns pontos, até na Bíblia de Estudo Pentecostal, que na nota explicativa lá no início, eles já dizem que vão se valer de alguns desses recursos para poder tornar a comunicação mais fácil. Né? Então eles já falam que vai ter algumas figuras de linguagem, né? Que vai ter alguns pleonasmos, até mesmo para facilitar a leitura de muitas pessoas, né? Você imagine, algumas situações aqui dessa questão de idiomatismo, né? Um pregador utilizar expressões. Isso acontece. Por exemplo, algumas expressões idiomáticas da nossa língua portuguesa que alguns pregadores às vezes utilizam no ambiente do púlpito. Encher linguiça, babar ovo, armar o barraco, Perigoso. Cutucar onça com vara curta, né? Dar com pau, matar cachorro a grito. Né? Interessante como que alguns também, eu tenho observado na língua portuguesa, como que algumas expressões podem mudar o sentido, depende do contexto. Antigamente você dizia assim, fulano está vivendo vida de cachorro. Qual a ideia de viver vida de cachorro? Está vivendo uma coisa ruim. Hoje, viver vida de cachorro é muito bom. Dependendo do local. É a mesma coisa do sonho da vaca. Toda vaca tem um sonho de morar na Índia. É o sonho de todas as vacas morar na Índia, né? Porque lá são tratadas. Então, barata tonta, bunda mole,
rodar a baiana, soltar a franga, matar a cobra e mostrar o pau, né? Fazer nas coxas, e por aí vai. São termos muito agressivos, né, pastor? Perigosos. Então, assim, dependendo do contexto, acho que não é digno de uma linguagem de tribuna. Não. Ferrado, né? Qualquer coisa estamos ferrados. Aí entra o cuidado que o pregador, que o comunicador do púlpito tem que ter cuidado com a sua linguagem do dia a dia, porque ele leva para o púlpito. É o reflexo. O que ele faz no dia a dia, ele vai levar para o púlpito. Se ele tem o hábito de falar palavrões, ele vai levar os palavrões para o púlpito. E a gente vê muito isso, e também no domínio de suas emoções. Né? As pessoas não se dominam em um momento de, quando a igreja não responde, por exemplo, às expectativas do pregador, eles quer se valer de alguns recursos até agressivos, para poder chamar a atenção, recursos de indireta, de tonalidade de voz agressivo, de aspectos gestuais também agressivos, de olhares mais vibrantes, direcionados, de indiretas. Tudo isso comunica e tudo isso é muito perigoso. Exatamente. Hoje, uma expressão que está muito comum é a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer hoje, parece que já foi consagrada, né? Para não ficar só nas minhas palavras. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Né? O seja e o esteja, muitas das vezes, irmão, muitas das vezes. E sem contar do gerundismo também, né, pastor? O irmão vai estar louvando, aí depois a irmã vai estar cantando, e depois... Isso é um clichê, é um gerundismo que soa muito cansativo, né, aos Exatamente. ouvidos. Amém ou não amém, né? Então, e entra também os cacoetes, que você já falou no certo sentido, tipo, veja bem, olha só, né? Aleluia, enfim, ok, beleza, amém, né? A gente pode falar disso aí também, até mesmo para... O senhor também, uma certa vez, eu lembro que uma das primeiras aulas teológicas que a gente teve, o senhor deu até uma dica para a gente ler mais dicionários, né? Que aumentaria o nosso poder de definição. Então, às vezes a pessoa vai utilizar esses termos, o né, o tipo. O que é isso? Olha, é tipo... Então, o poder de definição dela é muito vago. Isso, importância de ler dicionário. Falemos agora um pouquinho sobre a questão, você até no momento da sua fala você falou, a questão dos gêneros literários da Bíblia. Né? Nós não podemos ler um ato como ler um Zacarias. Gêneros literários, até que ponto os gêneros literários, eles devem interferir na nossa maneira de olhar e de interpretar o texto? Bom, os gêneros literários são muito importantes nesse processo de comunicação e que envolve também a intenção, a forma com que o escritor quer transmitir aquela mensagem. Então, os gêneros, eles são importantes nesse sentido de diferenciação. Eu consigo diferenciar um texto dentro do seu gênero. Se eu estou num ambiente acadêmico, por exemplo, o texto vai ser mais técnico. Se nós estivéssemos aqui num processo, vamos falar sobre linguística, sobre o signo linguístico, a arbitrariedade do signo, significado, significante, e entrar nas dicotomias, dissociar, a gente se valeria de um momento muito mais técnico. Isso também para a escrita. Agora, se eu vou romantizar algo, se eu quero transmitir uma mensagem romântica, se eu quero trabalhar com uma poesia, como é que eu vou me valer de termos muito técnicos, academicistas para isso, né? Se eu quero contar a história da igreja, eu vou me valer de um gênero literário totalmente diferente do gênero poético de Cantares. Nós temos alguns gêneros na escritura, nós temos o histórico, nós temos o Pentateuco, que trabalha as questões das leis do início, né? Então tudo isso é muito importante para a gente fazer certas diferenciações e implica também nas interpretações, né? Na interpretação do texto, o seu gênero conta muito. Hoje, obviamente, a gente tem aquilo que nós chamamos de textos multimodais, né? Ou atrelado também até os multiletramentos, onde nós nos valemos de vários recursos. Por exemplo, em uma pregação, a gente tem um gênero ali para pregar, né? Quer seja de preleção. Se a gente está em uma aula, a gente vai se valer de outros formatos e aí a gente vai utilizar recursos multimodais, audiovisuais, o próprio visual, palavras, imagens, isso tudo conta muito. Então, o gênero literário implica diretamente na interpretação, implica diretamente na forma com que a gente vai ler aquele texto, né? E o reconhecimento do gênero traz também uma certa solidificação na nossa base de conhecimentos prévios, de conhecimentos estabelecidos para o nosso repertório cultural, linguístico. Isso é muito importante.
Você falou, eu lembrei, a questão da pregação, por exemplo, uma certa professora de pregação, ela disse que a pregação não é uma modalidade interativa. Uhum. Então, olhe para o seu irmão e diga isso, pegue no Isso. seu irmão, olhe para a pessoa mais linda, e você fica procurando a pessoa mais linda, não acha, por isso você não fala nada. Olhe para a pessoa mais linda que está do seu lado e fala isso. Normalmente você não fala nada, porque às vezes não acha a pessoa mais linda, né? Ou cutuca o seu irmão. Normalmente não cumpre a sua função, porque a pessoa quando faz isso já faz em tom de brincadeira. Quando você diz assim, olha para a pessoa que está ao seu lado e fala isso, normalmente você já olha sorrindo. Normalmente aquele momento é um momento de descontração. E perde o foco, né, pastor? Perde o foco. Então, assim, a pregação não é algo interativo. A pregação é você expor o texto, né? E o senhor percebe que o público já está acostumado com isso. O público espera uma certa seriedade na pregação. Então perceba que quando a gente fala para determinados públicos esse tipo de coisa, se alguém fala, o público já meio que fica um pouco desconfortável. Principalmente aqueles visitantes que não conhecem ninguém. Isso. Né? Então perceba que isso é um recurso que está sendo utilizado que não cumpre o seu papel dentro da pregação. Baseado na seriedade que exige uma pregação. Então o público já vai preparado, opa, agora é o momento da pregação. Eu vou me sentar. Perceba que raramente acontece de alguém interferir na pregação do pregador. Né? Agora na aula as pessoas já interferem. A gente sabe que às vezes a motivação do pregador, vamos dizer assim, é gerar uma certa empatia, uma certa participação do público, uma certa concentração, porque quando você faz isso, a pessoa concentra mais, mas às vezes não cumpre essa função que pelo menos ele pensa que cumpriria, né? Ele até chama de quebra de gelo, né? Isso aqui é para quebrar o gelo. Não tem que quebrar o gelo. Quebra a pessoa, né? Quebra a pessoa. Da realidade, muitas vezes. Também outra coisa também é que você não sabe o estilo de pessoa que está ali. Cada pessoa tem sua característica, sua individualidade. Você tem pessoas mais espontâneas, mais expansivas, mais comunicativas, e tem outras pessoas, né? Então você não sabe. Às vezes tem uma pessoa do seu lado que ela não é muito... Então ele fica constrangido, né? Esse é um ponto interessante nessa questão da comunicação. Falemos um pouquinho agora sobre essa questão da comunicação escrita. Nós enfocamos bem essa questão aqui da comunicação oral, mas às vezes em determinado momento o líder cristão, o obreiro, ou às vezes até um líder de um departamento da igreja vai fazer um ofício para um órgão público. Exige uma coisa escrita. Eu vi uma vez um ofício que a pessoa mandou para mim fazer, aí se mandou lá para fazer o ofício, há muito tempo, né? Iria fazer um evento na igreja e colocou lá para liberar o tráfico do lado da igreja. Né? Liberar o tráfico do lado da igreja ficaria meio ruim, né? Perigoso. Então, na realidade, ela estaria querendo relacionar a questão, né, de trafegar de carro, de veículos, enfim. Então, a boa comunicação escrita também é importante. Inclusive, isso leva o nome da instituição. Quando chega um texto mal escrito num órgão público, qual a imagem que eles têm? Né? Então, fala um pouquinho sobre essa questão da comunicação escrita, a importância de se comunicar bem do ponto de vista escrito. Enfim. Bom, a gente precisa entender que existem alguns fatores que exigem mais formalidade do que outros, né? Um ofício, um memorando, por exemplo, uma carta, a gente pode até pegar o próprio exemplo do apóstolo Paulo, né, quando escreveu as cartas pastorais em um tom afetivo e ora em um tom mais duro. Então, ele se valeu de alguns recursos para poder escrever. Agora, uma questão que a gente vê muito hoje seriam em cartazes, né? Palavras erradas, ou a abreviação de horas, por exemplo, com H maiúsculo. Então, é importante o conhecimento da língua portuguesa e da língua escrita. Tem até um livro, até pequeno, do Isidoro Blickstein, Técnicas da Comunicação Escrita, que é muito importante porque ali você vai mostrar a sua intencionalidade, você vai se valer de alguns recursos para poder escrever e se comunicar melhor. Você vai escrever um ofício, tem uma forma de escrever o ofício. Vai escrever um e-mail, tem outra forma, né? Aí a gente pode se valer do respeitosamente, do atenciosamente, com as suas respectivas abreviações corretas, né? Que muita gente coloca o atenciosamente de uma forma, mas a abreviação correta é o AT.TE, né? Ali seria o atenciosamente. E aí esses mecanismos são muito importantes para poder se comunicar melhor, e a escrita revela não somente a identidade de quem escreve, mas da instituição que ele representa. Então, é muito importante, e a gente precisa quebrar esses paradigmas de
pedir alguém para fazer. Inclusive, eu até tinha dito para um amigo que canta, né? Eu tinha dito para ele na época, olha, quando você for escrever alguns textos, peça para alguém te auxiliar, para que não fique um texto mal feito, mal escrito, com palavras erradas, com pontuação, com períodos soltos. Então, isso é muito importante para a imagem da pessoa, para a imagem da instituição. E existem vários recursos. Hoje a gente tem cursos à soltas aí, né? Que ajudam a escrever em certos estilos, em certos níveis de formalidade. A língua escrita é tão importante quanto a língua falada. Você falou aí sobre a questão dos cartazes, né? É claro que vai além da questão da língua, questão visual, ainda a questão de marketing, enfim, né? Às vezes tem muita poluição visual, às vezes também as pessoas colocam informações no cartaz que é desnecessária. Exato. Eu vi, por exemplo, a pessoa que quer colocar o seu currículo todo, né? Tem pessoa que é pregador, conferencista, e coloca corte e costura, adestrador de cachorro, enfim. Eu vi uma vez um que colocou piloto de avião, ia pregar na igreja, colocou que é piloto de avião. Eu não entendi. Eu pensei, será que ele vai pilotar avião aqui no momento do culto? Vai ter esquadrilha da fumaça? Vai ter alguma coisa aqui no momento da mensagem? O que essa informação acrescenta? Né? Que ele é piloto de avião e ele vai pregar nenhum, não acrescenta. Sim. A gente tem que também, você falou aí sobre a questão acadêmica, uma coisa é o currículo acadêmico, né? Você vai mandar o seu currículo para um órgão acadêmico, suas produções acadêmicas, é uma coisa. Às vezes a pessoa quer colocar determinadas informações no cartaz para impressionar. Exato. E às vezes isso é desnecessário, porque quando você é de fato. As pessoas percebem. O seu talento se torna claro. Sim. Inclusive na questão de homilética, nós temos um vídeo aqui no canal sobre homilética. As pessoas às vezes querem impressionar pelo seu talento, mas isso não adianta. Porque quando você tem o talento na oralidade, na fala, na homilética, isso se torna claro, né? Exato. Então essa questão do cartaz é bem interessante. Né? E a gente percebe que Paulo, quando foi se apresentar, Paulo, servo de Jesus Cristo. Pronto. Foi uma apresentação breve e ele tinha em seu bojo, de fato, um histórico de servo. Então, o servo de Cristo que ele atribuía a si mesmo era reflexo daquilo que ele vivenciava. Então, poucas palavras transmitem muito. Né? Não é pelo excesso de informação que a pessoa vai ser creditada, né? Exatamente. Aqui também é a questão do tipo de texto que vai escrever, né? Um texto dissertativo, um texto narrativo, um texto descritivo, né? Isso também relevante, né? Questão do parágrafo, né? O tópico frasal, enfim, né? A questão de... Nós falamos aí sobre a questão de escrito, né? Vamos falar sobre um outro assunto agora, já começando a encerrar, que é a questão do preconceito linguístico. Nós sabemos que hoje a nossa sociedade fala muito sobre preconceito, né? Hoje está muito... Você não pode nem dizer que a coisa está preta, tem que dizer que a coisa está afrodescendente. Né? Porque hoje, se dizer a coisa está preta, já pode ter um problema. Então, nós temos a questão do politicamente correto hoje, que passa pela questão da linguagem, da língua, enfim. Então, mas às vezes se despreza essa questão do preconceito linguístico. Queria que você falasse um pouquinho, existe preconceito linguístico? O líder cristão tem que ter cuidado no púlpito com a questão do preconceito linguístico, o politicamente correto? Como é que lidar com essas questões, né? Bom, lá no início do nosso vídeo, a gente trabalhou a questão muito política, né, da linguagem, né, da nossa comunicação. O preconceito linguístico, ele traz em seu bojo uma realidade muito mais densa e preocupante do que o próprio preconceito da forma de falar, né? Traz um preconceito da classe social, traz um preconceito cultural, traz um preconceito até mesmo voltado para escolaridade. Então, não existe o falar incorreto, existe a adequação linguística. A sociolinguística variacionista trabalha nessa perspectiva de que, desde que a gente entenda, está tudo bem. Obviamente que existe certos ambientes que têm os níveis de formalidade. Só que nós, por exemplo, que fazemos parte da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Pentecostal no Brasil e demais outras denominações, a gente ultrapassa fronteiras, vai em ribeirinhos, em zonas rurais, em localidades onde as pessoas não tiveram uma cultura mais bem expansiva. Então, essas pessoas, de uma certa forma, terão a sua forma de comunicação mais limitada. E o líder cristão, as pessoas precisam ser preparadas para isso, para essa adequação linguística. Agora, o preconceito linguístico existe? Sim, e de forma muito clara. Tem até um autor, o Marcos Baino, ele tem um livro
sobre preconceito linguístico, né? Esteve aqui em Barreiras, inclusive. Ele esteve? Esteve. Inclusive, eu perdi a palestra dele, que eu não sabia, queria ir ouvi-lo, né? Pronto, o Marcos Weiner, ele trabalha essa questão. Lá, acho que ele é da UNB, Brasil. Ele é da UNB. E aí ele mostra, inclusive, tem até um conceito que ele traz, que ele afirma que não existe erro linguístico no sentido amplo, existe apenas variação, e cada variedade cumpre perfeitamente sua função comunicativa dentro do grupo que a utiliza. Então, se a gente vai na zona rural, por exemplo, e meu avô falar, quer comer um pedaço de bolo de milho? Eu entendi que ele está falando milho. Sim. Por que eu vou corrigi-lo? Não, vô, não é milho que se fala, é milho, né? Por que eu vou corrigi-lo? Por que eu vou constrangê-lo, né? E uma coisa que a gente precisa entender é que quanto mais conhecimento nós temos da língua portuguesa, mais nós entendemos essas variações. Exatamente. Né? Então, às vezes o camarada pode pensar, eu sou professor de língua portuguesa, eu tenho que corrigir, tá? No contexto de sala de aula, tudo bem, nós estamos formando ali as pessoas, trazendo uma nova, não forma correta, olha, a forma é assim que tem que se falar, essa imposição. Não, a gente precisa respeitar o momento cultural, o cenário que aquela pessoa vive, a herança que ela tem dessa língua, né, da forma de se comunicar. Mas o preconceito linguístico, ele é... Quando eu estava, né, fazendo a faculdade de letras, nós tivemos alguma atividade relacionada a essa questão da sociolinguística, e um dos grupos foi para a zona rural, né, para ver essas variações linguísticas na zona rural. Obviamente, entrevistou a pessoa, deixando ela falar espontaneamente, mas avaliando a fala dela. Aí perguntou para uma senhora, e a senhora vive aqui há quanto tempo? Eu moro aqui há tantos anos, zona rural, né? E a senhora vive de quê aqui? Ela disse, não, minha filha, eu vivo aqui do Puzentim. O Puzentim é a aposentadoria. Então, obviamente, a pessoa compreendeu, né? Sim. Então, o importante é que há a comunicação. Importante é que há a comunicação. Sim. Essa variação, você falou, e tem a questão social, tem a questão também profissional. Sim. Hoje já se fala no juridiquês, hoje já se fala também a linguagem própria de cada, né, profissão, até no evangelho também, meio evangelho. Nós temos o pentecostalês. O pentecostalês, né, expressões como bem típica, né, sangue e fogo, Jesus é lindo, fique ligado, pegue a visão, né, Deus no comando. Sim. Interessante, eu vi uma vez uma pessoa postou uma determinada coisa, quando não tem nada para escrever na legenda da foto, Deus no comando. A pessoa vestiu um terno bonito e colocou Deus no comando. Eu fiquei, Deus está comandando os ternos dele. Meu filho, hoje você usa o rosa, hoje você usa o azul. Porque o Deus no comando serve para tudo. É genérico. Quando você não tem o que legendar na foto, o que colocar, é a expressão universal, Deus no comando. Então é muito interessante isso, né? Então eu queria você falar um pouquinho dessa questão também dessas variações no ambiente profissional, ou até regional. Um gaúcho não fala como um baiano, por exemplo, um goiano lá do meu Goiás, né? O Goiásinho é muito, as pessoas falam, né? Você. Antigamente era vossa mercê, vós me sei, você, hoje já diz cê. Você foi, você viu, você vai. Sim. E isso entra essa questão até o aspecto diacrônico, né? Que o Soci trabalha sobre isso das dicotomias dele, né? A dicotomia diacrônica e sincrônica, né? E esse aspecto diacrônico trabalha com a evolução da língua. O comedere, por exemplo, que se tornou o comer, né? O vossa mercê, que o senhor acabou de falar. Mas a gente precisa entender que, olha a importância de se conhecer o idioma, né? A gente viu que lá no início nós tivemos muitas heranças, né? De africanos, dos povos indígenas, dos povos europeus. Então, o que a gente percebe? Uma certa multiplicidade, né, de palavras, de formas das pessoas se comunicarem. Então, isso está muito mais associado ao aspecto cultural e regionalizado do país. Eu estive uma certa feita no Rio Grande do Sul, né? Eu nunca tinha ido no Rio Grande do Sul, e lá fiquei hospedado na casa de um filho de um pastor, e no outro dia, quando fui tomar um café, ele disse, colocou o café na mesa, ele disse, pastor, o senhor quer pão ou cacetinho? Eu nunca tinha ouvido aquela palavra, né? Na dúvida, eu preferi pão. Então, depois eu fui saber que, né, era uma espécie de pão, mas eu não conhecia isso. Sou goiano, né? Me falaram que aqui em Salvador também tem esse tipo de pão, cacetinho. Então, assim, quando ele me perguntou, na dúvida eu optei pelo conhecido, o pão, né? Então, isso acontece, né? Então, essa questão do preconceito linguístico, muitas vezes, é um preconceito social. Social. Na realidade, é fruto de um preconceito social.
as pessoas, às vezes, né, por trás desse preconceito linguístico, tem um preconceito social, né? Seja de que área for. Então, assim, estamos concluindo. A gente sabe que esse assunto é muito vasto, um assunto muito bom, né? Poderia aqui ficar, eu particularmente gosto muito, né? Depois de teologia, é um dos assuntos que eu mais gosto, né? Inclusive, lançamos um livro português, depois poderemos ter aqui na descrição aqui do vídeo, né, um link para você adquirir um livro que nós escrevemos sobre língua portuguesa. Enfim, então o assunto é muito vasto, é muito amplo, né? Mas quem sabe a gente pode depois, em um outro momento, gravar um outro, né? Mas vamos ficar por aqui e queríamos então agradecer nosso irmão Wesley, deixar aí alguns momentos para os seus agradecimentos, né? Esse momento final, eu creio que foi importante para nós. A gente sempre procurou aqui contextualizar para o nosso ambiente cristão, enfim, né? Então fale um pouquinho, concluindo, né, as suas atividades que você faz, você trabalha na revisão do texto da revista, tem dado aula também, não é isso? Sim, eu tenho ajudado aí em formatações de textos acadêmicos, né, revisão científica ou revisão de texto de diversos gêneros. Também eu passei agora num processo seletivo, talvez começar a atuar aí em sala de aula, né, mas já ministro também aulas particulares de língua portuguesa. E é isso. Com palavras de encerramento, dizer que dominar a língua é dominar uma ferramenta espiritual e humana, né? Então, as pessoas precisam dominar a língua para falar melhor, para se comunicar melhor e para escrever melhor. Então, quem fala bem tem uma vantagem, né? Tem mais precisão, né? Expressa melhor. Às vezes a pessoa até domina o conteúdo, mas não domina a arte da fala, já tem algumas limitações, né? Então, agradecemos a todos vocês, agradecemos o irmão Wesley pela sua participação, a sua disponibilidade de vir, né? Atender o nosso convite. E agradecemos você também que nos acompanhou, né? Compartilhe esse vídeo aqui com pessoas da sua igreja, pessoas que lidam com a comunicação, professores comunical, pregador, enfim, né? Você pode ser um instrumento de bênçãos para demais pessoas. Que Deus abençoe. Deixe aqui também o seu comentário aqui no vídeo. É importante a sua participação para que nós tenhamos um retorno. Nós agradecemos a você e esperamos você no nosso próximo vídeo.